Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma história. Vamos lá. A história de hoje é a história de uma mulher chamada Ana. Esta mulher era uma mulher assim que estava passando por uma dificuldade, um problema muito sério, muito difícil, que para a época dela era uma coisa muito séria, era uma coisa complicada. Ela era casada com este homem chamado Eucana. O Eucana amava muito a Ana. Eles se amavam muito. E naquela época, se a mulher não tivesse filhos, era um problema. E a Ana não teve filhos. Ela não teve nenhum filho, nenhuma criancinha. E isso deixava ela tão triste, isso deixava ela tão angustiada. E aí tinha outra mulher que sempre ria dela, que falava assim: você não tem filho, olha só como que eu sou muito abençoada, eu tenho muitos filhos, olha os meus filhos como são lindos, olha os meus filhos como são fortes, e você aí não tem filho nenhum. E a Ana foi ficando triste, chateada, envergonhada, porque ela não tinha filhos. E o tempo foi passando, e uma vez por ano, eles iam da cidade deles, que era a cidade de Ramá, eles subiam para Siló para oferecer a Deus sacrifícios. Lembra que nessa época eles tinham que oferecer sacrifícios de animais para pedir perdão pelos pecados, para agradecer a Deus pelas bênçãos. Então, eles iam lá no templo que tinha na cidade, né, de Siló, e eles subiam uma vez por ano. Era longe, eles viajavam para ir para lá. E naquele ano, quando eles chegaram lá, ia muita gente, um monte de gente. A Ana estava muito triste. Ela foi no templo, orou, eles fizeram sacrifícios, tal, foram embora. E eles ficavam alguns dias ali. Aí depois, ela voltou no templo no outro dia, bem cedinho, e ela estava lá, e ela chegou tão triste, porque ela estava tão chateada. Ela falava: Deus, eu quero tanto ter um filho, eu queria tanto ter um filho. Naquela época, se não tivesse filho, a mulher ficava marcada, sabe? Uma mulher estéril, né? Que é chamada estéril, que não tinha filhos, que Deus tinha fechado o ventre dela, coisas assim. E aí ela estava muito triste. E ela chegou, e na porta do templo tinha o sacerdote, era este homem que ele ficava sentado na porta, porque ele era muito gordão, então ele ficava sentado, ele não aguentava ficar em pé até, de tão gordo que ele estava. E aí ele estava sentado lá na porta do templo, a Bíblia fala que ele ficava sentadinho lá, vendo as pessoas, orientando, conversando com as pessoas. Aí ela entrou, né, cumprimentou ele, foi lá no templo orar, e ajoelhou e ficou lá orando, chorando, e ficou um tempão ajoelhada orando. E ela orava, e ela fez uma oração para Deus, e ela estava muito triste, muito angustiada, e ela fez assim uma oração, falou: Deus, se o Senhor olhar para mim, se o Senhor ouvir minha oração, se o Senhor se lembrar de mim, por favor, me dê um filho, um menino. Eu quero ter um menino, porque naquela época também era importante ter filhos, principalmente o primeiro tinha que ser menino, para ele cuidar do resto da família. Lembra quando o pai morresse, era o filho mais velho que ficava responsável pela família, tinha essas coisas. Sempre era o filho mais velho que era o responsável. E era importante que o primeiro fosse um menino para ter essa incumbência, né? E ela falou assim: se o Senhor me der um filho, e se esse filho for um menino, eu vou trazer esse menino para trabalhar aqui no templo. Ele vai servir o Senhor aqui no templo. Ele vai ser uma pessoa que vai viver aqui. Prometo que eu vou devolvê-lo para o Senhor. E ela fez a oração. E aí, nessa hora, o sacerdote viu que ela não saía lá de dentro e estava lá ajoelhada, e ela ficava orando baixinho, não falava alto, porque eles tinham o costume de falar alto. Ela não falava alto, ela só ficava assim, ó, mexendo com a boca e orando em silêncio.
O sacerdote viu aquilo, aquela mulher abaixada lá orando um tempão, e ela estava assim, quando ela ficava triste, ela não comia, ela ficava sem comer, ela não conseguia comer. E como ela estava muito triste, já fazia tempo que ela estava sem comer. Ela devia estar até com tontura, né? Imagina, né? Aí ele chegou para ela e falou assim: ô mulher, você tá bêbada? Você está embriagada? Que coisa feia, pare com isso. Ele fica brava com ela, fica bravo com ela. Ela levanta, né? Ela estava ajoelhada, ela levanta. Senhor, eu não estou bêbada, eu não estou embriagada, eu estou muito triste, muito angustiada e eu estava aqui fazendo uma oração para Deus. Aí o sacerdote Eli falou assim: então que Deus ouça a sua oração e te responda. Aí ela falou, amém, amém. Aí ela ficou alegre, né? Porque o sacerdote falou isso para ela, que Deus responda a sua oração. Aí ela ficou feliz, ficou animada e foi embora para casa. Lá onde eles estavam acampados. Aí no outro dia eles foram embora lá para a cidade deles. Passado uns dias, o marido, ela ficou com o marido dela. Passado uns dias, um tempinho depois, ela descobriu, sabe o quê? Que estava grávida, e ela ficou toda feliz. Aí passaram os 9 meses, o bebê nasceu, ela ficou muito feliz, e aí ela falou pro marido dela assim, olha, enquanto o nenê estiver amamentando, eu não vou subir pro templo, porque eles iam lá da cidade deles para outra cidade, lembra? Era uma viagem longa. Ela falou assim, eu vou ficar aqui cuidando do bebê, mas agradecendo a Deus aqui. Mas ela disse pro marido dela, olha, Eucana, quando o menino desmamar, eu vou levar ele para servir a Deus. O Eucana, ele amava muito. Ele já tinha até dito uma vez para ela, falou assim, olha, quando ela estava ainda triste, olha, você não acha que eu sou melhor que 10 filhos para você? E ela continuava pedindo filho. E, né? Lembra quando ela estava orando? Muito bem. Aí o que aconteceu? Ele falou, tá bom, se você quer assim, se você quer devolver para Deus, se você prometeu isso para Deus, tá bom. E assim foi. Passou o tempo, o menino foi crescendo. E aí, quando ele estava maiorzinho, ela falou pro Eucana, olha, Eucana, tá na hora de levar o Samuel para o templo para servir a Deus. Ele já desmamou, quer dizer, não estava mamando no peito mais, né? Mas ele ainda era pequeno, viu? Eu acho que era uns 3, 4 anos por aí. E aí ele já pensou, gente, que coragem dela, né? Mas ela tinha prometido. E aí eles foram pro templo naquele ano. E ela estava muito feliz. Chegando lá, ela falou pro sacerdote ali, olha, sacerdote ali, o senhor se lembra de mim? Eu sou aquela mulher que o senhor achou que estava bêbada. Lembra que eu estava muito angustiada? E eu fiz um pedido para Deus. E olha que Deus respondeu, olha o menino que Deus me deu. E eu prometi para Deus que se Deus me desse um menino, eu traria ele de volta e ele seria criado aqui no templo, servindo a Deus. Aí ele falou assim, então tá bom, então ele vai ficar aqui, eu vou cuidar dele e ele vai aprender tudo sobre a casa de Deus e vai servir a Deus. E aí, olha que coragem dela. Aí sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, Eucana, falou para ele aqui, pro marido dela, olha, que mulher fiel você tem, que mulher abençoada você tem. Que Deus te dê muitos outros filhos com esta mulher. Olha só. Aí ela se despediu, eles se despediram de Samuel. E Samuel ficou no templo, servindo a Deus, né? E a Ana com Eucana voltaram para casa. Que coragem que ela teve, né, gente? Que fidelidade, já pensou? De deixar o filho lá? Mas ela tinha prometido que ela era fiel a Deus e ela voltou para casa dela. Passado um tempo, sabe o que ela descobriu? Que estava grávida de novo e ela teve outro bebê. No ano seguinte, ela descobriu que estava grávida de novo. Outro menino. Depois, no outro ano, adivinha? Descobriu que estava grávida de novo. Outro menino. Depois, no outro ano, adivinha?
descobriu que estava grávida de novo, uma menina. No outro ano, outra menina. Assim, Ana ficou com mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Deus deu um presente para Ana. Ela foi fiel, entregando Samuel a Deus. E Deus honrou a fé dela e a fidelidade dela, dando para ela mais 5 filhos. E você pensa que a Ana esqueceu do Samuel? Esqueceu nada. Todo ano ela ia com o marido lá visitar o Samuel. Era longe, viu? Era uma vez por ano só que ela podia ir. E ela ia visitar o seu querido e amado filho, seu primogênito. E ela todo ano fazia uma capa. Olha, ele já cresceu, ó. Fazia uma capa para ele. Uma capa bem bonita, de linho. Linho é um tecido bem caro, sabe? E ela fazia bem bonito e levava aquela capa bem bonita. E levava, ela falava assim, ele deve ter crescido, vou fazer um pouco maior. E fazia sempre maior e levava todo ano presente para ele, para que ele ficasse bem bonito, servindo a Deus na casa de Deus, no templo. O que a gente aprende com essa história hoje? Primeiro, quando a gente tem um problema muito difícil, uma coisa que a gente não consegue resolver, Deus pode resolver. A gente tem que orar e acreditar. Se é da vontade de Deus, Ele responde e dá a resposta pra gente. Se não é da vontade de Deus, Ele dá força pra gente vencer a si mesmo, né? Vencer sem receber. Existe sim, existe não nos planos de Deus. Mas no caso da Ana, foi sim. Deus deu o presente que ela queria. E outra coisa que a gente aprende nessa história. Quando a gente promete uma coisa para Deus, é preciso cumprir. Ana cumpriu. Ana foi fiel. E Deus abençoou muito mais a vida dela. E você? Tem um problema aí? Bora orar? Pede para Deus. Conversa com Deus. Se for da vontade de Deus, Ele te dá. E se você prometeu alguma coisa para Deus, seja fiel, tá bom? Prometeu servir a Jesus? Então sirva a Jesus de coração, de verdade, tá bom? O que será que vai acontecer com Samuel? O profeta Eli tinha 2 filhos. O que será? Tem uma história interessante aí. No próximo vídeo, eu conto para vocês. Fica ligado. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, tá bom? Até a próxima. Beijos!